Você está numa conexão pirata, Flávio. Então, iniciou a gravação. Não vai ter problema o Flávio perder a leitura desse texto, porque eu já tinha mandado para o e-mail dele. Então, vamos lá. Projeto interdisciplinar: a mulher na arte, no esporte, na ciência e no mercado de trabalho. Desenvolvimento. O projeto pode adaptar-se aos diferentes conteúdos das diferentes disciplinas escolares, pois o debate favorecido pelo projeto é mostrar como nosso imaginário humano tem, ao longo da história, uma perspectiva masculina no trato com o conhecimento e com o desempenho profissional. Assim, mais do que recuperar e divulgar biografias de mulheres profissionais nas artes, no esporte, nas ciências e no mercado de trabalho, o conteúdo das atividades a serem desenvolvidas pelos estudantes deverá atuar na desconstrução de perspectivas masculinizadas da linguagem, como, por exemplo, o plural de expressões e artigos masculinos que se flexionam mais no gênero masculino, quando a rigor referem-se a seres masculinos e femininos, e de nossa cultura em geral. Trata-se, desse modo, de um projeto integrador e interdisciplinar, podendo ser desenvolvido em atividades e pesquisas de diferentes formas e linguagens: banners, artigos, slides, mapas mentais, encenações teatrais, dinâmicas esportivas, desde que essas atividades sejam passíveis de serem compartilhadas em forma de arquivo, mas, sobretudo, em forma de apresentação oral individual. Afinal, a conclusão do projeto será em forma de uma feira de ciências por videoconferências, encerrando-se assim, dessa forma, nos dias que já passaram, os dias que eu tinha proposto. Mas vamos lá. Avaliação. Organizadas em escalas de apresentações por turmas, todos os professores integrantes do projeto assistirão às apresentações das atividades e, em forma de banca, atribuirão notas às atividades depois de ouvirem o parecer do professor responsável pela matéria escolhida por cada estudante. No primeiro dia, todos os integrantes dos primeiros anos apresentarão suas atividades em uma das disciplinas integrantes do grupo. A ideia é que o estudante só precisa escolher uma das matérias para desenvolver a sua atividade e terá o tempo de 1 minuto para apresentá-lo no dia da feira de ciências. Exemplo da tabela da escala de apresentações. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu deveria ter compartilhado desde o início, né? Mas vamos lá. Então, exemplo. Já está aparecendo a minha tela? Já ou não? Está. Então vamos lá. Exemplo de tabela da escala de apresentações, com 15 minutos de intervalo entre as apresentações das turmas. Então, no exemplo inicial, o primeiro dia seria para os primeiros anos, das 7 às 8h30 as apresentações do primeiro A, edificações, das 8h45 às 10h15, primeiro A, informática, e assim por diante. Eu tinha pensado uma escala de 3 dias, cada dia para um ano, e todas as turmas dos cursos integrados. Futuramente, presencialmente, a mesma feira pode ser apresentada, dando mais tempo de desenvolvimento e a possibilidade de exposições de atividades em grupo. A banca de professores atribuirá nota e frequência a serem consideradas em todas as disciplinas que integram o projeto. Assim, a execução de uma única atividade em uma das disciplinas logrará ao estudante que a executou frequência em nota em todas as disciplinas participantes. Esse, então, foi o esboço inicial. O Andrei, que é o aluno que eu tinha mencionado, ele vai entrar, mas eu vou pedir para ele sair. Olá, Andrei. Andrei, fala um oizinho para nós. Andrei, tá ouvindo? Eu não consigo de jeito nenhum conectar esse fone de ouvido. Andrei, fala um oi pra gente, Andrei.
Oi, tudo bem? Tudo bem. Andrei, muito obrigado por você ter demonstrado interesse, ter entrado, ter disponibilizado o momento para fazer isso. Mas nesse primeiro momento a gente vai fazer uma conversa entre os professores para alinhar algumas coisas antes de passar para os estudantes. Pode ser, Andrei? Sim, tudo bem. Tá certo. Então tá. Muito obrigado. Ótimo. Então é isso. E só para encerrar minha fala e abrir aqui para todos os presentes, só fechar aqui a minha tela. A ideia é que semanalmente, ou até com a frequência maior do que uma vez por semana, a gente se encontrasse para não apenas desenvolver ideias desse projeto, mas para estar estudando alguns textos, né? Inclusive, eu sugiro que o primeiro texto que a gente lesse, e vai estar aberto aqui para todos sugerirem também, é um texto do Montaigne que chama-se Sobre a Educação. E ele apresenta nesse texto uma visão assim de educação bem alternativa, assim, bem que não é escolar, que não depende de o estudante decorar conteúdo. É um texto muito interessante. Ele não é tão curtinho, mas eu acho que seria um bom começo, assim, né, na minha opinião. E é isso. Agora eu passo a palavra. Oi, boa tarde. Oi, então deixa. Eu ia. Ah, você vai? Ah, pode Não, falar, não, não. Flávio. Não, de Como novo. ninguém ia falar nada. Eu ia falar. Você ia falar primeiro, Flávio? Pode falar. Você quer Então tá bom. idealizador. Obrigado, Consul, porque eu tinha anotado umas coisas aqui enquanto Gente, o pode falar. Oswaldo Como falava. falar e eu tô com as dúvidas, aí eu ia perguntar já. Tá. Bom, eu acho que, do ponto de vista de quais são os textos, de como a coisa vai acontecer, quais são as filiações diretas que vão acontecer, de repente pode ter 2 ou 3 caminhos aqui dentro, dada a quantidade e pluralidade de pessoas, de séries representadas aqui, isso é perfeito. Eu só fiquei pensando, enquanto o Oswaldo falava uma coisa, que logo de cara a gente pensar numa feira de ciências virtual com o tempo, né? Porque uma feira de ciências virtual, ela tem um tempo determinado ali, daquele momento, né? E acabou de acontecer comigo aqui uma pequena falha técnica, né? E imagina o quanto... Porque é isso, uma feira de ciências, no modelo que a gente conhece, tá todo mundo junto no mesmo lugar, que é uma escola, que é uma... né? E aí tem os horários de apresentação, tá acontecendo uma coisa no centro de convivência, a outra na sala tal, a outra na quadra e a outra no auditório. E ainda assim é um pouco difícil de organizar a questão do tempo, né? De termina uma coisa, começa outra. Quando termina... Eu fico imaginando que a gente pode ser muito atrapalhado pelas questões técnicas, até porque a gente vai depender de muita internet, de muitas pessoas diferentes, muitos aparelhos diferentes, de pessoas diferentes. Eu fico achando que talvez a gente fugir desse momento, na hora da apresentação, seja algo importante. Talvez os caras mandarem vídeos de apresentação, ao invés de ter que ser na mesma hora, se você pensa, de repente, deles mandarem vídeos de apresentação em que eles vão, com o tempo deles, gravar, fazer e tal, e depois enviar, me parece menos chance de dar, porque eu olhei aquela tabela que você falou, falei, cara, se a gente conseguir cumprir isso e esses horários, assim, vai ter sido uma das coisas mais espetaculares que a parte técnica já forneceu, assim. Então, acho que fugir desse modelo é importante para a gente não ficar muito decepcionado, inclusive os alunos, muito decepcionados nesse momento final de
de apresentar, né? Tem um congresso internacional fazendo nesse molde, o molde de envio de vídeo. Ah, que legal. Leguts. Falei, Consuelo. Pode tomar o microfone, pode cantar se você quiser. Ó, eu canto bem, mas... Deixa para cantar na quarta cultural. Exato. Eu canto bem, mas assim, não vou cantar agora, não. Não, então, eu queria que vocês dois, que são os que estão à frente dessa ideia, explicassem com, vamos dizer, com mais clareza para mim. Assim, seria um projeto, pelo que eu entendi, seria um projeto interdisciplinar, baseado naquele outro projeto das mulheres, né, que era para ter sido desenvolvida no mês de março, e no semestre, né, no primeiro semestre, e aí nós trabalharemos conteúdos da disciplina que tem relação com a questão feminina, ou nós iremos trabalhar qualquer coisa. Eu não entendi isso, entendeu? Porque pelo tema é relacionado às mulheres, mas e aí, aqueles professores que toparem, nós vamos trabalhar as disciplinas, conteúdos das disciplinas, por exemplo? É isso? Eu vou responder, Consuelo. É que eu achei o negócio tão bem, Não, assim, então. tão complexo a escrita, que eu fiquei sem entender muito. Não, pois é. Eu apresentei aqui para vocês de onde veio essa ideia. Ela veio de lá. Não significa que o que nós vamos desenvolver aqui será aquilo. Tanto que aquela escala que eu pensei, e aí eu concordo totalmente com o Flávio, eu tinha pensado naquela escala antes de ver todos os recursos tecnológicos em ação. Então faz todo sentido a gente pensar num modelo diferente, levando em consideração o que nós já aprendemos nesse 1 mês e meio ou quase 2 meses, certo? Então, a parte de apresentação, vamos pensar algo diferente. A parte de conteúdo, certamente vai ser algo diferente, porque a gente nem começou a estudar juntos ainda. Então fica aquilo ali como algo possível, mas digamos que fosse aquilo, digamos que alguém lá para frente, depois de lermos textos juntos, debatermos, fala, não, mas eu acho que tem que ser aquela ideia inicial. A ideia inicial é cada matéria vai buscar o conteúdo de como a mulher aparece dentro da disciplina. No caso do Flávio, ele iria pegar as esportistas, as profissionais do esporte, mulheres, e iria preparar um conteúdo para expor para os estudantes. Vejam só a contribuição dessas profissionais da área do esporte. Isso para inspirar os estudantes, quando fossem fazer as atividades deles, eles iriam produzir um vídeo também com esse mesmo enfoque. Se eles escolhessem, por exemplo, a educação física, eles iriam escolher profissionais da área do esporte e iriam fazer vídeos sobre mulheres da área do esporte. No caso de geografia, você iria apresentar teóricas importantes do sexo feminino, momentos importantes da geografia que foram protagonizados por mulheres, também para inspirar os estudantes que você dá aula a escolherem mulheres da geografia para desenvolverem seus próprios vídeos. Essa é a ideia inicial. Mas essa ideia inicial, gente, é o ponto de partida. A gente pode, no meio do processo, abandonar e escolher uma outra ideia. Aqui é só para a gente estar se organizando e trazendo elementos que já existem. Então, eu estou trazendo para vocês um arquivo que eu elaborei lá em março e estou compartilhando com vocês. E eu gostaria que vocês fizessem a mesma coisa. Quando a gente definir aqui um calendário de estudo, aí eu quero que todos nós aqui participemos, trazendo textos, debates, vídeos, para a gente estudar juntos para elaborarmos esse projeto. Esclarecer as dúvidas?
acho que até se eu, enfim, falar alguma coisa agora, pode começar a delinear um caminho aí que vai no sentido da pergunta e contribuição da Consuelo. No começo não, né? No meio de março, quando a coisa toda aconteceu, março era o mês, né? O mês internacional da mulher. A gente tinha acabado de ter aquela reunião sobre, né, como a gente faria o Dia da Mulher, e a ideia de que esse tema permanecesse conosco e a gente voltasse nele no segundo semestre, enfim, ou mais para frente. Então, eu acho que fazia todo sentido. Eu tenho agora olhado para a atual situação e para... Não que não seja óbvio, faz parte ainda, mas eu acho que tem vários outros temas, grandes temas, que estão aí na linha de frente, né? A própria questão da pandemia, as formas de se organizar na sociedade, o que é o trabalho nesse contexto, o que é a escola nesse contexto, que os alunos estão sentindo, né? Eles estão lendo também a respeito. Então, me parece que se a gente também pudesse caminhar para outros lados e usar o nosso momento atual, né, como linha de fundo mesmo, né, o pano de fundo para essa discussão, para esse avançar com os alunos, me parece que pode ser uma coisa muito interessante, né? Não limitado necessariamente à questão da temática que a gente vinha pensando ali para o mês de março, que faria todo sentido dentro do transcorrer normal, natural das aulas. Digo isso porque eu tenho uma linha que desde o começo eu comecei a pensar com eles, que eu acho que seria muito legal eu continuar, só que agora com a ajuda de vários de vocês, né? Que é a ideia da autonomia das suas práticas, no meu caso, das práticas corporais, a busca por conhecimento, a busca adequada por conhecimento, a busca por bons... Bom, imagino que daqui a pouco o Flávio vai voltar, vai continuar. E aí está aberto aqui para participação. E o que eu sugiro, o que seria principal aqui para a gente, seria a gente pensar uma agenda de encontros. E aí a minha primeira sugestão é a gente ler e debater juntos esse texto que eu sugeri do Montaigne, e é uma primeira sugestão. Se alguém tiver uma outra, basta colocar aqui, e aí a gente define um calendário de encontros e estudos, que é com esse calendário que nós estaríamos a médio prazo elaborando esse projeto antes de colocar em prática. Enquanto o Flávio não vem, eu gostaria de falar novamente. Pode até, o que eu vou falar, parecer, vamos dizer, contraditório, no sentido, né, da minha linha de pesquisa, né, e do meu, vamos dizer, pouco movimento, singelo movimento que eu tenho feito em relação a discutir essas questões feministas no campo, né, no campus. Então, assim, pode até ser contraditório o que eu vou dizer nesse sentido, né, de apoiar mais essas discussões em relação às questões feministas, né, dentro do campus, que é tanto que esse projeto que a gente queria trabalhar em março, né, ele foi nessa mesma linha, por isso que eu pedi para você me explicar melhor, ele era nessa mesma linha, né, que foi desenvolvido ano passado, né, os professores que se engajaram, envolveram dentro das suas disciplinas a questão da mulher, né, nas ciências, nas diversas ciências,
fui aí na espanhol, na biologia, né? Foi bem bacana. Mas eu particularmente, eu acredito que para o momento agora, inclusive eu achava que era isso, nós iríamos desenvolver um projeto em que nós pudéssemos trabalhar nossos conteúdos, né, nossos conteúdos da ementa, não que eu não tenha, não que na minha disciplina não tenha condições de eu trabalhar também a questão da mulher. Quando a gente começa a trabalhar a população brasileira, a questão da mulher entra muito nisso, né? Por questões do trabalho, questão salarial, taxa de natalidade, enfim. Seria muito possível. Porém, eu acho que, assim, para o momento, concordo, assim, nesse sentido com o Flávio, eu acho que nós poderíamos desenvolver um projeto onde pudesse a gente envolver nossos conteúdos mesmo, entendeu? Para que a gente não perdesse tanto em termos do conteúdo da nossa ementa mesmo. Tipo assim, se eu vou trabalhar agora rochas e solos, como é que seria possível trabalhar rochas e solos, ou, sei lá, outro conteúdo, indústria, migrações, com outra disciplina, com história e com outra disciplina, por exemplo, sociologia, filosofia, não sei. Então, acho que seria mais viável para o momento nessa linha, entendeu? Para que a gente pudesse trabalhar, não deixar de trabalhar nosso conteúdo, né? E o aluno vesse o nosso conteúdo, mas de forma interdisciplinar. Não sei se vocês me entenderam, assim, a minha ideia, nesse sentido, entendeu? Porque, tipo assim, a gente já quer diminuir, né? A gente já quer diminuir um pouco essa sobrecarga, que eu acho que de uma certa forma, uma sobrecarga sobre os nossos alunos. E aí a gente vem com um projeto que, de uma certa forma, não vamos trabalhar os conteúdos da ementa, entende? E os conteúdos da ementa vão ficar para trás. Não sei, eu estou pensando nesse sentido. Ô, Consul, eu vou falar minha opinião, mas está aberto aqui para todos participarem também. Agora é o nosso momento de abrir ideias e não de fechar. Eu coloquei algumas ideias, o Flávio colocou. O momento de fechar o que será o nosso projeto vai ser depois de nós nos encontrarmos, depois de estudarmos alguns textos, depois de debatermos. E aí, ao longo desse processo, pode ser que você tenha ideias de como a gente pode, respeitando os conteúdos das ementas, realizar um projeto interdisciplinar. A minha proposta inicial não previa isso. Era algo mais solto em relação às ementas. Mas nada impede que, ao longo do desenvolvimento desse projeto, a gente consiga conciliar um trabalho interdisciplinar e a manutenção das ementas. Está aberto, e aí o Flávio poderia continuar, talvez, se ninguém for falar. Vocês ouviram alguma coisa que eu falei? Porque depois eu caí, aí tive que entrar do telefone e eu não sei se eu falei pra caramba, eu não sei se vocês ouviram o que eu falei. Ouvimos o começo, mas fala desde o início, então, por favor, Flávio. Putz, espera aí, então. É alguma coisa do meu computador, pelo telefone está funcionando 1000 vezes melhor. Eu estava tentando responder a Consuelo, explicando como que eu estava enxergando, de repente, as possibilidades, né? E disse que entendia que, primeiramente, estava ligado, né, à mulher, porque foi essa a discussão e conversa que a gente teve logo ali, perto do Dia Internacional da Mulher, né? Só que, de repente, agora, todo um contexto está modificado, né? Essa questão do Covid, da pandemia, das questões sociais, políticas, educacionais, tudo, né, está dentro, agora.
e partir desses grandes temas, temas reais, né, que estão aí no nosso dia a dia, como pano de fundo para a nossa ação e atividade, me parece, na verdade, isso é o grande lance da interdisciplinaridade, é essa, né? Você partir de temas que são reais, que são do dia a dia, que resolvem problemas e que tratam de questões existentes para os alunos e para a educação de forma geral. Tendo isso em mente, eu tenho claro que assim, eu mudei bastante do enfoque que eu vinha dando, né? Muita coisa que eu tinha planejada para o ano, não é mais possível, de forma alguma, nessa nova configuração. O que me resta, né? Algumas essências do que eu tento fazer em sala de aula. Talvez duas delas caracterizadas na questão da autonomia, no meu caso, da autonomia da prática, da autonomia, né, de se movimentar como ser humano, como corpo que se movimenta na sociedade, e o conhecimento que está por trás disso, para que esse movimento seja um movimento legal, adequado, interessante, edificante, né? E aí, olhando para nós aqui, para as carinhas que estão aqui agora, eu consigo ver possibilidade de trabalhar com praticamente todos vocês, tirando o Paulo, que é colega de área, né? Então, assim, não é disso que eu estou falando agora, mas da filosofia, sair e entender a filosofia do conhecimento, a filosofia da ciência, navegar um pouco por aí e entender como essa questão do conhecimento sobre as coisas, né, pode alterar, no meu caso, a nossa prática corporal. Eu vejo o inglês e a possibilidade que a gente tem de acessar outros materiais que a gente não teria condição, porque tem menos coisa escrita em língua portuguesa do que, né, o inglês. O inglês é a língua que tem muita coisa. Então, você ter até essa autonomia de busca através da linguagem, através da língua, é uma coisa que o inglês poderia me ajudar. A arte, né? Pensando o corpo como algo mais do que o corpo funcional, o corpo forte, mas também o corpo expressivo, o corpo da dança, o corpo rítmico, o corpo... E isso me interessa muito. E eu vou tocar diferentes alunos de diferentes formas se eu contemplar essa visão também, né? A biologia, principalmente através da fisiologia e todas as alterações muito, né, práticas e pragmáticas que o movimento traz para o corpo humano e como isso se comporta a longo, médio, curto prazo, extremamente interessante também. Então, eu vejo várias, geografia, sociologia, com toda a questão do corpo-trabalho, do corpo-lazer, né, do corpo ligado a outras funções, o corpo do estudante, o corpo do trabalhador, o corpo que brinca na sociedade, ou o corpo que ele tem uma função bastante clara do ponto de vista da produtividade. Então, assim, tem links para fazer com todo mundo aqui, né? E isso me interessa demais, porque isso enriqueceria essa discussão muito fortemente para mim, né? Óbvio, a entrega final do aluno, ele não vai conseguir fazer um tratado sobre o corpo com base em todas as vertentes e variáveis possíveis e imagináveis, não é isso que eu imagino, mas apresentar de alguma forma todas as possibilidades e contar com a ajuda dos especialistas em cada uma. Então, assim, é a educação física junto com a arte, é a educação física junto com a geografia, é a educação física e a filosofia, é a educação física e a biologia, falando algumas coisas, trazendo algumas coisas, né? Me interessa demais, se eu tivesse condição de pensar com essas pessoas que eu falei e com tantas outras que a gente pode ainda pensar algumas outras coisas que eu não pensei agora de bate-pronto. Me interessa demais, né? É algo que sim, eu sempre pensei, a gente sempre esteve do lado e a gente ainda não fez, e eu estou tentando olhar para esse corona e essa quarentena
como já andei lendo isso a respeito, como um catalisador que está acelerando alguns processos. Então, assim, beleza, já que a gente não conseguiu fazer isso até agora, eu não consegui fazer isso até agora, de chamar algumas pessoas e falar, ô, me ajuda nisso, que agora eu consiga. E aí, de repente, isso vira uma possibilidade de trabalho para sempre depois. Agora vocês ouviram? Bom, está aberto aqui, como eu tenho repetido, para vocês colocarem impressões, sugestões. Bom, no momento a gente não Vocês estão vai... me ouvindo? Estamos, pode falar. Então, eu só fico pensando, pessoal, a gente também tem que considerar, Flávio, a praticidade de contato com os alunos. Eu, assim, acho sua ideia ótima, é um negócio interessante, né? Mas eu já fico aqui pensando lá na frente, como a gente conseguiria, nesse momento de atendimento online. Eu sei que a Oswaldo já colocou aí para mim que nós faríamos estudos, leituras, né, para chegar num ponto. Hoje a gente não vai fechar ideia nenhuma. Mas uma coisa que a gente precisa tomar já ciência desde o início é qual seria a nossa abordagem com os alunos, em que sentido nós teríamos esse envolvimento, entende, Flávio, o que eu estou querendo dizer? Me preocupa isso. Ontem eu tive aula com eles, eu tive média de 10, 12 alunos participando das minhas videoaulas, sabe? Então, eu não sei. E aqueles que estão participando são os que realmente estão engajados. Seria mais uma atividade para esses meninos que já estão sobrecarregados, digamos assim, porque não estão todos sobrecarregados, estão alguns, né? Porque tem muitos que não estão com esse compromisso. Assim, eu não quero colocar pensamento e opinião negativa, não me entendam assim. Thelma, mesmo Tá? que o Flávio tenha algo a responder, uma parte do que você mencionou é o motivo de nós estarmos aqui. Não sobrecarregar os estudantes. O item 1 da proposta era nos reunirmos, desenvolvermos um projeto interdisciplinar, integrador, para diminuir as atividades dos estudantes. Ao invés, digamos que todos nós aqui participemos desse projeto e coloquemos ele em prática. Ao invés de fazer a disciplina de biologia, língua portuguesa, artes, educação física, inglês, ele vai realizar uma atividade que vai contabilizar para todas as disciplinas envolvidas no projeto. Entendo. Aí a de novo está escrita e imagino que o Flávio tenha algo a responder também. Tá bom. Eu não sei se eu entendi, mas eu pensei assim, seria algo tipo pegar um livro, um filme, já tem conhecimento e agendar, marcar atividades nesse sentido, faz a questão mesmo que a gente amplie aí os horizontes para as atividades, nesse momento, vai continuar valendo a questão do papel da mulher e tal. E aí, eu tô vendo que tá aqui a Elza, né, a Giselma, acho que tinha mais alguém, a Rosa não tá aí, de língua portuguesa? A Rosa tá. Aí, eu tava pensando, assim, que recentemente a gente publicou uma sugestão de série para eles, né, a CAED pediu para eu publicar a N, né? Essa série tem o livro em quadrinhos, seria algo assim, tipo, marcar para poder conversar sobre isso, né? E aí, dentro desse material, colocar outras disciplinas. E se isso vai
ser discutido dentro das disciplinas vão ser contados como aula de cada disciplina. Então, o professor não vai postar mais aula nesse período, ele vai contar isso como aula. Então, o que eu falar? Como se fosse dificuldade, né? Seria o professor conseguir se encaixar ali dentro, entendeu? Eu acho que o desafio da interdisciplinaridade é você conseguir encaixar o teu conteúdo e a tua disciplina, porque você vai contar aula para isso, entendeu? Dentro da atividade. Então, assim, tem que ter uma ideia em algum lugar. E as ideias, digamos, a Selma apresentou uma ideia, e eu, como professora, eu tenho que ver onde eu consigo encaixar a minha disciplina e aí contar como aula, Selma. Aí sim você não sobrecarrega os alunos. Então, o que veio na minha cabeça, assim, de imediato, é a série que eu estou assistindo, porque os alunos começaram a comentar e falar, achando que era eu que tinha sugerido, né? Falei, nossa, que responsa, né? Eu falava, não sou eu, mas eles não escutam a parte que não sou eu, né? Eles querem conversar sobre o que eu postei. Então, aí eu tenho que assistir. Então, eu tô assistindo, tal, para ir junto com eles nas discussões, no que eles me falam. Então, veio isso como uma ideia, assim, né? Porque é algo que eles já estão fazendo. Por exemplo, pode falar, Giselma. Não, o que eu não sei se eu estou pensando pequeno, talvez eu até esteja, porque eu estou pensando no são 5, 2, 3, 4, entendeu? Porque eu estou tirando o exemplo, por exemplo, com as ideias que eu tento trocar com eles, vem 2 lá e conversam comigo, tem sempre uma aluna, que é aquela que sempre está ali comigo, mas a turma tem 39. Então, assim, quando a gente define algo que vai contar como minhas aulas, se eu não tiver um alcance dessa minha turma, eu estou fingindo que estou trabalhando com eles, entendeu? Por isso a minha preocupação de como nós vamos atingir esses alunos sem sobrecarregá-los, mas tendo a participação efetiva deles, sabe? Eu não sei, talvez eu esteja pensando longe, não sei. Desculpa se eu estou pensando muito errado do que vocês estão conversando aí, tá? Mas isso é uma preocupação que eu tenho. Eu acho que você não está pensando nada errado, Giselma, mas entenda que o nosso desconforto, ele também nasce exatamente pelo mesmo motivo que você está descrevendo, né? Baixa participação, baixo aproveitamento de várias coisas, então a gente está pensando em algo que exatamente tente ir além disso, né, em termos de formato. E aí acho que a Dinalva colocou uma coisa que é fundamental, assim, ao quanto a gente consegue nos ver nessa atividade, né? Então, assim, de repente está sendo proposta uma coisa aqui, e eu dei o exemplo do corpo. Naquele exemplo que eu dei, o corpo era o grande pano de fundo, porque eu estou falando com a minha perspectiva e estou vendo o quanto eu posso contar com cada um de vocês, de colegas, e tem muito mais exemplos. Agora, pode não ser o corpo, na verdade é até desejável que não seja o corpo, pode ser um texto fundamental, pode ser uma série que trata alguma coisa, pode ser uma notícia que está rolando agora e que de repente começa a permear, e aí como cada um consegue se apropriar desse conteúdo, se apropriar dessa produção, né, trazendo a sua expertise, o seu conhecimento, tocando mas não pode ser feito sozinho, né? Por isso que é legal a gente mostrando, conversando antes, né? Porque se de repente eu começo a perceber que eu estou falando por um caminho, e eu já vou precisar da ajuda da geografia, ou da filosofia, ou da língua inglesa para
me servir melhor ali, a gente já vai desenvolvendo isso. E aí a gente cria um caminho em que isso tudo vai ser apresentado e um trabalho um pouco mais robusto, é claro, mas que vai valer para todo mundo, né? Que aí deixa de ter a questão do ementário individual, né? E passa a ter um foco na questão do integrador. E talvez seja super difícil fazer isso online nesse momento. Talvez não seja um desafio que todos nós queiramos fazer agora, e eu acho que está tudo bem em relação a isso. Mas essa percepção que a Dinalva trouxe, assim, de que eu preciso enxergar aquilo como possível para a minha disciplina, é super importante. E se a gente vê e sente isso, eu acho que aí sim a gente pode começar a conversar a esse respeito. Bom, O Flávio está usando as falas da série, gente. Como é que é? Você está usando as falas da série da Anne. Da N. Eu não vi a série da Anne, mas eu sou casado com uma Anne, então acho que é isso. Eu acho que é, certeza. Mas a sua é Anne com E? É Annelise, é Anne com E, né? eu Pois queria... é, gente. Eu falo assim, tipo, vocês estavam falando, né, e tal, eu tava... Cada área tem dentro dessa série. E é uma série que está, assim, muito assistida pelos alunos. Então, assim, não custaria nada. E eu tenho ela todinha em PDF, em quadrinhos. Ai, eu não gosto em quadrinhos, né, dela, porque ela é muito longa, eu prefiro o livro. Mas, assim, tá na mão, tá com os alunos, tá na idade deles, entendeu? Ensino médio. Então, acho que já seria algo, assim, para pensar, se vocês quiserem também. Dinalva, me manda em quadrinhos, por favor. Eu quero os livros e eu não tô achando para comprar. Ah, vou te mandar. Primeiro, eu queria, assim... Dinalva, deixa eu só... Pode. Dinalva, você sabe se os meninos dos terceiros anos estão assistindo a série? Eu não sei falar quem está assistindo. Quem andou falando foi de segundo ano e de primeiro ano. Eu não conheço ninguém do terceiro, porque como eu postei ali novidades, todos têm acesso. Eu não gosto nem de postar. Até falei para a Licimara, eu não me sinto bem quando eu posto uma sugestão que é Netflix, porque nem todo mundo tem acesso. Aí parece que eu estou excluindo, mas assim, não é sugestão de fora, né? Então a gente coloca. Mas é Netflix, então nem todos têm acesso. Eu estou perguntando exatamente por isso, né? Por conta do acesso, e às vezes, não sei se vocês estão passando pelo mesmo problema que eu. Aqui em casa fica difícil trabalhar durante o dia, eu estou trabalhando quando eu consigo trabalhar depois das 10 da noite, em virtude do barulho e da Sofia, e aí os meninos estavam pedindo alguma coisa que eles pudessem já aproveitar. E por isso que eu estou perguntando se é menino de terceiro Então, ano. a saída, assim, seria assim, tipo, quem não tem acesso à Netflix, quem não tem acesso para assistir, teria acesso ao livro, teria acesso ao livro em quadrinhos, entendeu? Tem diferentes formas de ter acesso, né? É claro que eu sei que eles iriam gostar da série, né? A maioria. Mas a gente estaria disponibilizando em outras formas. Porque a gente tem um Mas eu não tenho como saber, tá? É terceiro ano. A leitura do livro é complicado, demanda tempo. E eles estão bem atarefados, tá, gente? Olha, eles estão reclamando demais no grupo, que já não sabem como acompanhar. Mas é isso. Beijo. Considerando as colocações, inclusive agora da Elza, da Giselma, a preocupação de como fazer o acompanhamento dessas atividades e como isso
iria se relacionar com o projeto integrador, uma ideia, né, para a gente amadurecer é se a gente primeiro conseguir realizar um estudo entre nós, e aí criarmos um projeto interdisciplinar que possa ter relação com as ementas, como sugeriu a Consuelo, etc. Se a gente consegue ter contato com poucos estudantes, não seria legal a gente compartilhar isso? Ou seja, nós sermos tutores daqueles que se identificam com a nossa proposta? Desse jeito, nós não estaríamos trabalhando de maneira superficial com os estudantes, pelo contrário, a gente estaria tendo um trabalho mais detido, mais dialogado com alguns deles, e todos nós conseguiríamos fazer isso, e eles não precisariam fazer isso com todos nós. Eles escolheriam o seu tutor, e a atividade desenvolvida com esse tutor está dentro de um projeto interdisciplinar, e por isso ele tem aproveitamento em todas as disciplinas, nem que seja, por exemplo, somente um mês desse tipo de experiência. Estou aqui fazendo o possível para integrar as colocações. E o que vocês acham da gente já agendar o nosso próximo encontro e a pauta do nosso próximo encontro? O que vocês acham? Só antes de falarem aí, como eu falei que eu não gosto de quadrinho, eu recebi e não tinha aberto. Aí eu fui olhar aqui, o que eu tenho é Diário de Anne Frank, em quadrinhos, não é a Anne da série, não, tá? Mas eu mandei para quem... Mas pode mandar também. Tá, eu tô mandando. Bom, eu acho fundamental a gente ter sempre uma próxima data, porque isso vai dando, né, deadlines para a gente vai resolvendo como a gente vai se comportando e o que a gente vai fazendo para a próxima. Então, ponto resolvido para mim, né? Sair daqui com mais um encontro marcado fundamental. E aí eu só não entendi uma coisa, Oswaldo. Você está propondo que a gente já saia com um grande tema daqui, ou de hoje, um grande tema, e aí a gente já vem com coisas, cada um já vem com coisas mais formatadas para a próxima, e aí a gente já vai criando as filiações possíveis? A minha sugestão, Flávio, é que a gente saia pelo menos com uma pauta. Eu sugeri um texto. E aí, o que eu teria de sugestão é uma data e um texto para a gente conversar. Isso faria parte dessa pauta. Aí, se algum outro texto for sugerido, a gente pode escolher qual texto a gente trabalha no próximo encontro, mas da minha parte não teria nada nada para ser fechado, né? Senão sugerido como pauta do próximo encontro. Você tem esse texto para mandar para a gente? Eu vi que você propôs. Eu acho que é um ponto de início, né? Começar de algum lugar e a gente vai. Você tem ele à mão? Eu tenho quase certeza que ele está disponível. Eu me comprometo em procurar. Qual que é o nome dele? Sobre a educação das crianças, do Montaigne. E caso ele esteja corrompido ou não esteja numa qualidade boa, eu me comprometo a criar um arquivo bem feitinho e encaminhar para todos. E aí, eu acho que seria legal a gente fazer um estudo mesmo. Um estudo da gente, mesmo que precise ler algumas partes desse texto na semana que vem, se possível, eu me comprometo a estudá-lo. Eu já li recentemente ele, eu me comprometo a estudar mais ele para dar uma explanação meio geral, assim. Mas se mais pessoas puderem compartilhar isso comigo, para ficar mais dialogado, para a gente
e ir estudando, né? Eu acho que só faz sentido, na verdade, se for assim, né? Porque a ideia não é que você traga coisas fechadas e dê da aula, a ideia é que todo mundo vá se apropriando e vá tomando esse cuidado. Até porque é isso, a leitura de um texto, a observação de uma obra de arte, de um filme, muitas vezes dá as respostas que a gente está aqui cobrando um do outro. Ah, mas é para fazer de tal jeito? É para fazer de tal jeito? Não sei, não sei nem se eu sou capaz de dizer se é para fazer de tal jeito. Vamos ler alguma coisa e a gente talvez entenda junto que, né, de acordo com essa linha de raciocínio, é interessante fazer de tal jeito, né? Então temos uma ideia. Estou procurando ele aqui, um PDF, alguma coisa assim, para compartilhar. Se você depois achar, a gente compartilha. Acho que dá para fazer lá no grupo mesmo, lá da direção. A gente só deixa o arquivo lá. Eu ia perguntar aqui para todos os presentes se o nosso próximo encontro poderia ser no dia 19, terça-feira, às 15 horas. E se vocês têm uma outra data para sugerir, um outro horário. Na terça-feira, Oi? Na terça-feira, hoje de manhã, a gente propôs uma roda de conversa sobre leitura. Então, café com MIT. E aí já deixo o convite para quem quiser, que seria um momento para a gente compartilhar as leituras que nós estamos fazendo durante esse período e para a gente desopilar um pouco, falar de outras coisas que não seja só o trabalho. Talvez ficar para a próxima quinta, de novo. Tudo bem. Então, eu não acho bom fazer compromisso com a semana que vem, não. Porque, assim, já está tendo algumas questões aí de programação para a semana que vem e que ainda não foi repassado para a gente porque ainda não está pronto. Mas com esse negócio aí, tipo assim, a gente estava com a suspensão, tudo, até dia 17. Então, a partir do dia 18, vai ser uma nova vida, não é do jeito que a gente estava vindo, vai ter uma reprogramação, vamos ter aí uma semana de alguma coisa, né, de reavaliar a segunda etapa, igual a gente teve no fechamento da primeira, então vai ter muito colegiado, não sei se é colegiado o nome que dá, mas cada curso, os professores de cada curso vão ter que apresentar, a gente vai ter que conversar, ver, né, as arestas, acho que vai ter aí uma semana de respirar, né, e mais uma semana de replanejar, então, assim, para a semana que vem tá bem lotado, assim, eu não tenho certo ainda, mas, assim, vai ter muita coisa, e terça tem... Eu acho que semana que vem, pelo que foi deliberado no CODIR, que já foi adiantado para nós, vai ser uma semana de avaliação e feedbacks, né? Sobre como a gente trabalhou até aqui. Então, a gente vai fechar essa etapa e provavelmente entraremos num recesso curtinho aí, e depois a gente vai voltar com a semana de planejamento. Então, a minha sugestão é que talvez na semana de planejamento nós iniciássemos essa discussão, ou retomássemos essa discussão, iniciando a leitura do texto. E até comentei no chat ali que tem um livro da Marise Ramos e do Frigoto e da Ciavata, que é o Ensino Médio Integrado, que é um livro bem bacana, e o último capítulo, se eu não me engano, ou o penúltimo, que foi escrito mesmo pela Marise Ramos, que ele é uma coletânea de vários artigos, né? Aí, que é um da Marise Ramos, ela deixa de forma mais prática essa construção de projetos integradores, e talvez possa nos ajudar. É uma sugestão, né? Entre várias outras que tem. Desculpa. Agora eu estou com um tablet aqui, mas eu poderia verificar no computador depois. Tiveram vários outros materiais que eu li, né, na escrita da minha dissertação do mestrado,
talvez a gente podia estar trazendo, obviamente, com outras sugestões dos colegas também. Mas esses três aí, eles, principalmente a Marise Ramos, ela traz muitas propostas práticas de trabalho de projetos integradores no ensino médio. Tudo bem, por mim pode até ficar para o dia 26, minha sugestão horária é das 15 horas, e assim, eu entendo que teremos bastante atividade semana que vem, mas eu acho que se a gente fizer o possível para manter essa chama acesa, isso pode fazer uma diferença lá na frente, sabe? Eu estou muito feliz e surpreso que estamos aqui em 17 pessoas participando dessa conversa. E se a gente conseguisse manter essa disposição, nossa, aí dá para ficar até um pouco otimista, sabe? Então, ok, entendo, mas será que não seria possível mesmo para a semana que vem, nem que fosse quinta-feira? Peraí, deixa eu só confirmar aqui uma prévia da agenda que foi apresentada para a gente, mas ainda é só uma minuta de agenda, tá? Vou só dar uma olhadinha como é que tá para a semana que vem. Quinta é o poema, cara. Quinta é o dia da gente fazer aquele lugar legal. A Rosa vai declamar, você vai cantar, É quarta-feira, não é? A quarta cultural? Esse é o só nosso, disse Selma, só dos professores do servidor. Eita, gente, é muito evento. Mas também galera. Vai ter o Lollapalooza também, que vai ser aí na semana que vem. Tem o Rock in Rio. Quinta está programado colegiado manhã de um curso técnico e à tarde do curso de graduação. Mas quanto tempo, Clara? Cara, não vão prender a gente a manhã inteira. Vão. Certeza. Nosso colegiado 24 horas. Foi bem cansativo, foi um colegiado, acho que começou 8h30, terminou 12h30, alguns dias, assim, foi estressante, foi puxado. Ó, eu estou postando aqui... É cansativo e nada proveitoso, né? O problema é isso. Na segunda de manhã não tinha programação, mas ainda não está fechada a agenda. Aí na terça de manhã também não. Quarta o dia todo, quinta o dia todo e sexta o dia todo. Nossa, eita! Quarta, quinta e sexta o dia todo e segunda e terça à tarde. Gente, onde é que fica meu PRD nisso tudo? Olha, para com isso. Jamais será. Onde que fica meu PRD nisso tudo, gente? Eu tô gente, eu vou falar, olha, eu já não tenho... Ai, meu Deus, eu já não tenho bumbum. O meu é invisível. Eu passo o dia inteiro sentar na cadeira. Creio em Deus Pai, gente. Para com isso. Não, Afonso, é assim. É porque tem gente que está com muito tempo. Nós aqui não temos. Gente, é porque cada período é um colegiado de um curso. Então, assim, vocês não são da graduação, então estão livres nesse período. Só que outros são, entendeu? Aí, às vezes, você não trabalha no curso, mas trabalha em outros. Então, quer dizer assim, que eu trabalho em todos. Tudo bem. Não, beleza. Mas tem duas formas também. Eu acho que é super importante, de repente, a gente tentar se reunir e aí delinear na terça-feira. Vou explicar por que eu acho isso. A gente tá atuando muito de uma forma passiva, no sentido de espera o decreto, que aí bate na Proem, que aí bate não sei aonde, que aí bate não sei aonde, e aí chega na gente e a gente fala assim, beleza, então a gente tem que fazer desse jeito. Eu acho que de alguma forma o que a gente está fazendo aqui é falando, olha, a gente entendemos, mas a gente também quer fazer desse outro jeito, né? A gente também quer fazer porque a gente percebe que isso... Espera aí que entrou o Michel Temer falando agora. Giselma, foi você que falou?
Para mim apareceu sua foto aqui e alguém parece que gritou assim, queria falar alguma coisa agora. Mas tá bom, vou... Entrar em casa, estava dirigindo. Então tá. Eu acho que de repente a gente tem alguma coisa delineado, desenhado, para o momento em que vai se falar sobre, né, avaliação do que aconteceu e como vai acontecer os próximos passos, é super importante para a gente ser menos passivo e mais ativo e propositivo nessa hora, né? Todo mundo aqui deu um monte de cabeçada, percebeu que acertou em algumas, percebeu que errou em outras, e agora a gente está pensando em alguma coisa de forma conjunta, né? Se a gente não tiver tão cru no momento que a gente vai ouvir, aí sim vai ser dado, né, voz institucional ao diretor de ensino, ao DAP, supervisão, coordenadores de curso, o que é absolutamente necessário, mas me parece que a gente tem, CAED, me parece que a gente tem uma condição de, considerando tudo isso, afinal de contas, olha que legal, a gente tem CAED aqui representado, a gente tem supervisão aqui representado, a gente tem um monte de docentes aqui representados, poxa, toda essa galera também está pensando junto, né, sem precisar esperar vir um dedo falando agora vai por esse lado, e a gente já está com isso na cabeça, com base nisso, que todo mundo já está vivendo, né? Então, tudo que vier na terça-feira, a partir da leitura de um texto, a partir da experiência que a gente já teve nesse último mês e meio, 2, já vai vir contaminado com essa análise, né? A gente não precisa esperar alguém virar para a gente e falar, e aí, analise o que passou. Não, a gente já está analisando, né? O fato de estar aqui todo mundo reunido já é uma análise, já é o desenrolar de uma análise. Então, acho que se a gente tiver alguma coisa melhor combinada, desenhada e clareada na nossa cabeça, a gente faz essa análise melhor e a gente propõe caminhos interessantes. Não para todo mundo, para quem quiser participar disso. Voto por terça de manhã, diante da informação aí do calendário. Eu voto a favor. Também pode ser terça pela manhã. Eu concordo também, senão a gente fica muito distante, e é isso que o Oswaldo falou. A gente tem que manter acesa a chama aí. Bora botar gasolina, já que é para manter chama acesa, a gente mete o fogaréu. Então tá, terça de manhã, 10 horas? Eu fecho. Às 9, porque às 11 eu faço almoço, meu povo. É verdade, é verdade. Quanto um pouco mais cedo é melhor, porque também já a função do almoço começa nessa hora aí. Então tá, terça às 9, eu vou estudar bastante esse texto. Assim que terminar a reunião, eu vou procurar ele, vou deixar ele num formato bem organizado e vou encaminhar para todos que estavam presentes aqui, certo? Tranquilidade. Então é isso, gente. Muito obrigado. Já estamos a 1 hora de reunião. Acho que está bom, porque eu acho que é legal também a gente fazer o possível para não deixar, sabe, exaustivo. Sim. Faz sentido. Então, a princípio, Cláudia, a gente está marcando da semana que vem, porque a gente tem que estar atento às mudanças que aparecem, né? Mas terça-feira às 9 da manhã. Eu acredito que depois poderiam ficar às quintas-feiras mesmo. Não sei se vocês concordam. Ô, gente. Vamos... Podem falar. Não, eu só queria... Ixi, ai, meu Deus, atrapalhando. Eu só queria deixar, espero que ninguém saia, deixar o convite para segunda-feira, né, Oswaldo, como é o nome? Roda Viva, né? Roda Viva, muito bem lembrado. Inclusive, eu preciso, Consuelo, que você e a Rosa me passem as informações das convidadas para eu organizar o cartazinho de divulgação. Sim. Então, eu convidei a esposa do Everton, que é a Larissa, ela é psicóloga, e ela super topou em participar como palestrante, né? E ela disse que queria falar sobre saúde mental.
Aí então, eu falei para ela, olha, vai todo mundo se consultar com você. Ela para fazer pílula. O Rivotril. E aí, eu convidei também a doutora Yara, que é juíza, e ela já deu palestras lá no campo sobre a questão da violência doméstica e tudo mais. Aí, só que ela não me deu retorno de que vai dar certo mesmo. Ela se sentiu super lisonjeada, agradeceu demais pelo convite, disse que ia ver a agenda dela e olhar se naquele horário tinha disponibilidade. Aí eu vou estar cobrando, a gente vai sair da reunião, eu vou estar cobrando a ela. Só um toque aí, Consuelo. Sim. Só um toque aí, ela é juíza, você falou, né? Não, a promotora. Promotora, tudo bem, dá na mesma. Usa o termo condução coercitiva. Fala para ela que ela vai ser... Você vai fazer a condução coercitiva dela e se ela não topar participar. E aí... esse povo funciona nesse termos. Olha o negócio da esquerda aí. E aí eu já até estava conversando com a Rosa sobre o seguinte, se não der certo ela participar na segunda, eu vou insistir qual dia que ela pode participar, entendeu? Para que ela fale sobre a questão mesmo da violência e tal. Inclusive, eu estava até assistindo o jornal local, Ariquemes, já tem esses dados de aumento da violência doméstica. A média de 90% já aumentou a violência doméstica aqui bem perto de nós, no estado, né? Então, assim, eu vou insistir com ela, se ela não puder na segunda, se ela pode outro dia, para que a gente tenha esse momento com ela. Mas segunda vai ter, com a Larissa. Aí vocês sintam-se à vontade também, se vocês quiserem convidar outras pessoas externas que têm interesse em conversar sobre isso. É às 16 horas. Só uma questão rapidinho, antes de saírem, para eu não correr o risco de esquecer o nome de alguém. Todo mundo que está presente aqui no chat, coloca um oizinho, porque aí depois eu recebo um arquivo com o nome das pessoas, para eu saber para quem que eu devo encaminhar o arquivo do Montaigne. Então, lembrando, Consuelo, não tem como eu fazer a divulgação se eu não tiver os dados. Então, me passa os dados da Larissa e Rosa, também me passa os dados da outra, aquela escritora que vai participar, tá bom? Aí eu já faço hoje mesmo o cartaz de divulgação. Ok, tá bom. Tudo bem. Daqui a pouquinho nós enviamos. Então é isso, gente. Muito obrigado e até segunda-feira no Roda Viva e terça-feira na nossa reunião às 9 da manhã. Muito obrigado mesmo. É nozes. Naldo, do Roda Viva, qual que é o link? É esse mesmo? O link é esse mesmo. Mas aí a gente faz uma nova divulgação e ele aparece de novo também. Beleza, porque, gente, eu não estou olhando nada aqui em casa, tá? Só corrigir. Ou TV Cultura também. Ô Flávio, eu tô sentindo falta da gente fazer todo dia a ginástica, mas eu tô fazendo sozinho mesmo assim. Eu tô dando um tempo agora, assim, de manhã, eu tô fazendo no final da tarde, porque a função de ajudar na lição aqui, depois do almoço, atropela amanhã de um jeito inimaginável. Se alguém tiver sobrando tempo aí também, pode vir aqui em casa, tem muita coisa para fazer, tá? Tô tendo mão de obra. Eu não vou ficar, não. Daqui a pouco eu vou emitir a convocação. Todo mundo está convocado, 10 horas, gente em casa, tudo certo. Isso aí, gente. Tchau. Até a próxima. Falou, galera. Beijo para todo mundo.